Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Aos nossos amigos presentes nesta reunião, confirmamos que nos reuniremos com os encarregados das sessões mediúnicas e logo depois traremos as questões resolvidas para um encontro final. Estejamos, portanto, tranquilos e com a melhor boa vontade possível. O período de 1790 fez-se caracterizar, sobretudo na França, pela grande tragédia dos dias do terror. Aquele período que se fez celebrizar graças a alguns indivíduos que dirigiam a comunidade francesa em plena revolução, até hoje assinalam os disparates governamentais e as tragédias que envolvem os indivíduos não preparados para as funções a que se comprometem perante a nacionalidade. Foi escrita uma obra muito interessante e que constituiu, logo depois, um motivo de graves consequências. A rainha Maria Antonieta, de origem austríaca, sempre foi mal recebida pelos franceses. Era mesmo cognominada austríaca, em uma forma de diminuir-lhe a grandeza, pese que ela é originada de uma das famílias mais nobres da Europa, os chamados Habsburgos, filha de uma das mulheres mais célebres da história. A sua mãe governava a Áustria e teve 7 filhas, que se tornaram rainhas simultaneamente em toda a Europa. O clã da Rainha Maria Teresa governou praticamente o mundo ocidental, no período em que a humanidade aspirava liberdade, solidariedade, paz. E é nesse período que surge uma calúnia, o poder de uma calúnia. O jornalista escreve um artigo a respeito do colar da rainha. O colar da rainha abalou grandemente a nobreza francesa e colocou ainda pior a pessoa de Maria Antonieta. Maria Antonieta é sempre vista sob um aspecto vulgar, sensual, irresponsável. No entanto, a nova história humana da França ressalta nessa mulher incompreendida uma mãe exemplar. Estando ela prisioneira na Torre do Templo, bem no coração de Paris, onde hoje funciona o Ministério da Justiça, as suas joias, aquelas com as quais foi levada para o cárcere, ela as ofereceu todas aos guardas, que eram chamados os cidadãos, para ter o direito de ver de uma distância regular os seus filhinhos, que estavam também no mesmo cárcere, na hora em que eles iam tomar sol. Ela sentava na escada da torre e, por uma pequena abertura, ela podia vê-los banhados de sol, apesar da temperatura fria. E isso dela fez uma verdadeira máter,
uma mulher ideal, pelo imenso amor, não somente ao rei Luís XVI, seu marido, como também aos seus filhos. Infelizmente, a calúnia tem um poder destrutivo muito grande em nossa sociedade. Ainda agora, neste momento, milhões estamos sendo caluniados por espíritos inferiores, pessoas invejosas, amarguradas, chamadas pequenos seres, que não podendo competir com aqueles que se agigantam, ferem-nos através da sordidez da mentira, da calúnia e apesar dos fatos que disso decorrem. Logo depois do casamento, Maria Antonieta foi julgada uma mulher leviana. Era somente uma menina de 15 anos. Ela era a filha mais nova de Maria Teresa. E quando ela veio para a França, não falava uma palavra francesa, somente falava o alemão. E com dificuldade, ela conseguiu tornar-se uma brilhante linguista, comunicando-se depois na sua nova língua pátria e dando exemplos de amor que não arrefeceram o ânimo daqueles que a detestavam. O primeiro grande incidente é que todas as cortes têm uma comissão de vigilância da virgindade da rainha ou da esposa do governante. No dia seguinte ao matrimônio, são visitados os adereços, os lençóis, a roupa de dormir, para ver se constatam as manchas da virgindade. E Maria Antonieta, depois de ter estado com o marido, aquelas que se encarregavam de vigiar o leito, disseram que, ao chegar à França, ela não tinha mais qualquer sintoma de virgindade, porque se passou a noite matrimonial, os dias seguintes e vários, e nunca houve sinais de ruptura da membrana que dá a virgindade à mulher. Mas ela nunca se incomodou. O interessante é que talvez ela nem tenha entendido. Muito mais tarde, digamos que 10 anos depois, esses vigias do leito conjugal ficaram estarrecidos, porque viram nos cobertores e na roupa de dormir as marcas da perda da virgindade da rainha. E ficaram sem compreender. É que o problema de Maria Antonieta, a rainha, não era dela, era dele. Ele era portador de uma problemática que os judeus têm em muita consideração. Por isso que o primeiro passo antes do batismo judeu é fazer uma incursão no órgão masculino ou feminino para poder eliminar a possibilidade de manter aquela película que envolve o órgão genital. E o príncipe herdeiro, Luís XVI, era portador de uma problemática que o impedia de completar o matrimônio. Mais tarde, quando na França apareceu um notável médico que se dedicava às artérias, porque o grande problema cirúrgico era fazer que as artérias deixassem o fluxo, a hemorragia cessasse. Então, esse notável cientista conseguiu laquear as artérias. Teve um método através do qual ele podia realizar qualquer tipo cirúrgico, até hoje, por meio da laqueação, da obstrução da artéria que foi aberta. E então, a primeira experiência dele, além dessa, foi fazer uma cirurgia no rei, uma cirurgia que hoje demora no máximo 20 minutos e de efeito imediato, trazendo a serenidade
E só nessa oportunidade é que o rei pôde realizar-se como consorte da rainha. Ninguém leva em conta a grandeza do silêncio dela durante 10 anos, caluniada, levada ao ridículo, a situação lamentável de uma mulher poluída. Quando ele mandou construir o Trianon, que é uma peça que tem no Palácio de Paris, para distraí-la, acreditaram que ele estava dando um presente de gratidão por ela se haver mantido virgem 10 anos na corte mais depravada da Europa, depois da Itália, e manter a dignidade de mãe. Teve 3 filhos devotadíssimos, e um deles teve uma morte muito emocionante no mesmo presídio em que ela esteve. É, aliás, uma história lindíssima do coração da França e sobre Maria Antonieta, que não era pervertida. Mas a calúnia tem o poder de seduzir pessoas idênticas pela lei de afinidade. É muito comum nós ouvirmos ou conhecermos uma pessoa digna e, de repente, aparece algo que lhe mancha a idoneidade moral. E, infelizmente, a gente acredita. Às vezes eu me pergunto, uma pessoa que tem uma vida saudável, social, 50 anos, todo mundo conhece as maiores intimidades. Alguém vai para uma rede social, para o jornal, e diz que é um indivíduo torpe, e todo mundo quase, eu sabia, não tem ninguém perfeito, é que ele era um dissimulador, ela era muito hábil, escondia. O poder da calúnia é o nosso tema, continuando os temas anteriores, da calúnia, da vingança. Então, foi escrito este conto que se tornou uma realidade, que na sua paixão, na sua loucura, ela teria encomendado um colar a um joalheiro na praça principal de Paris, e o colar foi tão caro que abalou as finanças da França. Então, a divulgação disto recebeu-a os seus inimigos com prazer imenso e contribuiu para a Revolução Francesa. Os filósofos, com a sua linguagem de liberdade, conseguiram inocular na alma do povilhão ignorante que passava fome. E veio a Revolução Francesa, que foi um dos atos mais grandiosos do mundo de então, graças à qual hoje ainda temos esse direito à liberdade, igualdade, fraternidade, pelo menos direito nas palavras, o que já é alguma coisa. E esse conto, mais tarde, bem mais tarde, foi reapresentado por um outro periodista que deu o nome ao conto como O Colar de Diamantes. Os dois são a mesma gênese, mas os personagens são diferentes. Eu, então, vou narrar hoje O Colar de Diamantes, mas vou contar com a minha experiência emocional, não ipsis verbis, como está traçado. Era o ano, mais ou menos, de 1840, e governava a França um sobrinho neto deste mesmo rei, Luís XVI. Era um notável investigador, chamava-se Napoleão III. Ele era sobrinho neto de Napoleão Bonaparte. Napoleão trouxe a liberdade da democracia. Ele, quando se fez eleger, traiu a República e recuperou a monarquia. Então passou a ser Napoleão III, a regência de um período napoleônico. Conta-se que por volta de 1850 ele deu um baile que foi considerado o baile do século. E esse baile se tem repetido de alguma forma no século passado
Esse baile foi no Waldorf Astoria, de Nova York. E para participar do baile, era necessário ter no Banco de Nova York, no mínimo, 10 milhões de dólares. Veja bem, 1950. Hoje seria quase 1 bilhão de dólares. E então é um baile da supernobreza. E foi programado esse baile. Logo, Napoleão III, que era de baixa estatura, ele fazia muito lembrar-se de um outro colega que criou o sapato Scarpin, aquele sapato que tem um salto mais alto para ele crescer 5 centímetros. Então, era muito vaidoso. A sua esposa era de origem espanhola, mas era uma mulher notável, tanto nas questões da corte como da moda. Ela criou o vestido trapézio, uma peça que a imortalizou por mais de 100 anos. Eu não alcancei os primeiros trapézios, mas no século passado eu alcancei, por volta dos anos 60, o vestido trapézio. É um desenho muito especial e que nunca sai de moda. Pois bem, Maria Eugênia, que era o nome dela, a imperatriz, era uma mulher de rara beleza e amava muito ao seu marido, Napoleão III. E se conta, nesse novo artigo, fundamentado naquele artigo, que um casal da nobreza, durante a Revolução, perdeu todos os seus títulos, perdeu as homenagens de que era objeto e foi viver numa extrema miséria. Ele, que era conde, trabalhava na prefeitura, no departamento de apostas, de produtos que tinham que ser tabelados para pagar impostos e etc. E ela era uma mulher de rara beleza. Conservava as linhas da nobreza, os traços modernos dos penteados de alto relevo com arames e que depois colocavam pó de arroz, e era pobre. E quando Napoleão III programou o baile, os arquivos da nobreza foram revirados e foram procurados todos aqueles remanescentes da nobreza que foram levados à guilhotina ou que viajaram para outros países. E, por fim, encontraram ela e ele como nobres ainda vivendo em Paris. E ela recebeu um convite em um papel pergaminho, em letra gótica, bordada a ouro, um convite especial para o baile do século. Mas ela era uma pobre senhora, uma dona de casa, se acostumaram aos deveres domésticos e da nobreza ela não herdou quase nada senão a beleza. O marido amava com um devotamento incomum. E então, quando ela recebeu, lamentou profundamente nunca poder participar de um baile daquele. E discutindo muito, toda noite eles olhavam o convite, deliciavam-se, mas estava tão longe, era para outubro, eles estavam em maio. Nesse ínterim, ele foi promovido a chefe de setor e o seu salário foi muito melhorado. Ele então disse-lhe, claro que não poderemos ir os dois, mas você pode muito bem apresentar-se. Poderíamos mandar um costureiro fazer para você algo que seria o mais deslumbrante vestido da festa. O meu sonho era que o imperador lhe tirasse para dançar mais de uma vez. Porque você, ao chegar aos grandes salões do palácio, hoje é o Louvre, era um palácio especial, as pessoas vão ficar encantadas pela sua beleza e, sobretudo, o vestido. Vamos fazer um vestido muito fino, o amanhecer. Ele terá tantas camadas, umas sobre outras, que você irá tirando suavemente, como se fosse da noite para o grande dia, em que você estará vestida em tule alvinitente, e todos poderão ver a grandeza do seu corpo
levemente resguardado no tecido. E ela terminou se entusiasmando e procurou um artista dos mais famosos e lembrou-se que tradicionalmente sua família se vestia numa das casas tradicionais de Paris. E recorreu ao atual proprietário, que ficou muito sensibilizado de poder apresentar um modelo lá no grande dia, como se fosse o dia do Oscar nos Estados Unidos. E então ela desenhou o que o marido havia concebido, com o colo alvinitente muito aberto, estava na moda, parte do busto, ficar à moda, à mostra, o cabelo muito alto, cabeleira postiça descendo do lado, joias, enfim. E então o costureiro disse-lhe que seria muito caro, um vestido daquele seria muito caro. Mas o marido disse, não tem importância, nós faremos um empréstimo no banco da prefeitura. E assim fizeram, e uma semana antes ela fez a última prova, diante de um espelho veneziano ovalado. Ela ficou de pé, o sapato com o mesmo tecido, e então ela começou a se olhar do pé para cima. Foi olhando lentamente, era uma deusa que tivesse saído do Olimpo naquele dia maravilhoso de festa. Mas a pele muito alva, o tecido branco dava um toque de pobreza, porque não tinha nada, não tinha nenhum colar, uma corrente de diamantes, não tinha nada. Então ela ficou algo entristecida, mas ela era amiga de uma velha duquesa muito depravada. No entanto, ostentava o título de duque, que se vai a rei e a rainha. E ela era uma das candidatas a substituir a esposa de Napoleão III. Certo dia ela estava na casa da amiga e divagavam sobre moda. A amiga mandou fazer um vestido vermelho, como ficava bem para a sua posição moral, um vermelho forte, com babados e com partes visíveis, outras não. E estava deslumbrada, mostrou-lhe o vestido. Estava em um manequim, ela achou que essa mulher ia deslumbrar o imperador, que era um tanto alegre e gostava muito de divertir-se com as mulheres dos outros. Naquela época era uma honra o marido ceder à esposa, passar uma temporada com o imperador. Então, a mulher perguntou-lhe por fim, e você? Como você vai vestir? Ela disse, eu serei a madrugada, mas uma madrugada que vai chegar ao meio-dia, muito triste, porque não tem nada para poder compor-se. E ela disse, mas o que é que lhe falta? Falta uma joia. Se eu tivesse, por exemplo, um par de brilhantes para as orelhas e apenas um colar, porque a mulher que usa joias, apenas uma ou duas, como fazia Lady Di. E aqui não tem muita coisa, assim, top de joia comprada na Baixa do Sapateiro, e então fica brilhando para todo mundo. É porque não tem joia. Ela disse, se eu conseguisse, a amiga disse, então vá lá no meu quarto, eu tenho tantas joias. Você sabe como são os homens, quando querem me conquistar, coitadinha, ela já não achava nem Pai Nosso, já estava muito decadente, mas quando querem me conquistar, me dão joias. E ela chegando ao quarto de dormir, sobre o boudoir, aquele móvel, ela viu um colar de diamantes. Numa caixa de veludo azul, o colar de diamantes brilhava. Era um colar simples, mas com um pendentif, com uma descida e um diamante enorme, que caía muito bem próximo ao seio. E então ela pegou, colocou diante do espelho e ficou apaixonada. Meu Deus, se eu usasse este colar, todo mundo ia comentar, toda Paris só falaria sobre mim. Mas como é que a duquesa iria emprestar? E a duquesa, ao entrar no quarto casualmente, viu-a treinando, e aquele esplendor
como ficava bem naquela mulher. Diz, pois olha, está ótimo. Para um tecido branco, isto vai dar um realce, porque o diamante é colorido. Leve este. Eu disse, mas você tem confiança, você me empresta? Veja que eu tenho outros, não me fará falta. Ela pegou o estojo, muito bonito, colocou entre os seios o conjunto e levou. No dia da festa, ela se vestiu, ficou de frente do espelho, e o marido veio delicadamente, abriu a caixa, colocou o colar, prendeu, e ela se olhou, era uma verdadeira deusa. Eles não podiam alugar um cabriolé de alta fama. Caminharam um trecho e daí alugaram um carro fantástico da época. O marido vestido de marido da mulher famosa, existe muito, né? Na minha terra tinha o marido da professora. Eu acho que ainda tem. Coitado, o marido da professora era sempre aquela coisa xuxa, mas a professora é que era a extraordinária. Pois bem, ela foi. Quando chegou perto, e o marido foi a pé atrás, antegozando a grandeza da sua mulher. Quando chegou ao Palácio de la Tuileries, aquele monstro, são 5 quadras, e a parte do centro, que hoje é a descida para o Louvre, ela saltou na escadaria, os archotes, até os lacaios ficaram impressionados. A gema, movimentada pelo corpo, ia mudando de tons. Ela entrou, subiu o primeiro lance de escadas, era o Salão Richelieu, o salão de festas. Várias orquestras, guardada entre rosas em pequenas manchas, e começou o baile. O marido do lado de fora, um frio, em outubro, mas ela estava lá agasalhada. Ele ficou numa moita daqueles jasmins que ainda tem muito hoje no local, e via quando ela passava dançando. Por fim, ele viu que ela estava dançando com o imperador. O imperador viu-a, mandou um lacaio convidá-la, e ela foi a escolhida. A princesa espanhola ficou sensibilizada pela beleza dela. E ela dançou uma vez, matando de inveja as outras. Porque mulher é assim, graças a Deus. A felicidade de uma é a ruína de outra. Então, dançou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E, por fim, terminou a festa. O imperador saiu, 2 horas da madrugada. Então, oficialmente, a festa terminou. Começaram a sair os carros. E ela foi ficando, porque ela ia sair a pé, para ir até uma das portas da cidade, que já era o subúrbio de Paris, e poder gozar agora o resto da vida. E o marido no frio, aguardando-a. Quando praticamente já havia saído todo mundo, ela desce a escada, e ele lá de fora vê aquela deusa descendo suavemente até ele a recebe, abraça, e os dois abraçados vão pela margem direita do Sena, na direção da porta da Lancourt. Vão conversando felizes. Quando ela chegou em casa, umas 3 e pouco da madrugada, ia tirar o vestido, ela disse ao marido, deixa eu olhar mais uma vez, é a última vez na minha vida. Ele acendeu os candelabros, as velas, e ela veio andando, ficou dentro do espelho, aquele anjo. E como despedida, ela começou a se olhar, os pés, o sapato de seda, a meia, foi subindo. Todo o conjunto de várias camadas de seda, ela foi olhando, a cintura, meu Deus, depois o busto. Quando ela chegou ao pescoço, ela deu um grito. O colar havia desaparecido. Então, foi um desespero. Mas como? Como que o fecho abriu? Será que alguém roubou, mas ela dançou mais que o imperador? Como é possível? Então, ela despiu-se, olharam tudo com o marido. Ela então se vestiu modestamente e voltaram a pé
para ver se por acaso caiu. Quando chegaram ao palácio, já devia ser umas 6 da manhã, havia muita neblina. Ela subiu ao salão Richelieu, estavam recolhendo as flores murchas, e ela pediu a todos que ajudassem. Ela havia perdido o colar. Revirou lata de lixo, revirou tudo. Nada. Então, aquela felicidade trouxe uma grande desgraça, porque a duquesa ia dizer que ela roubou. Quem é que ia acreditar? Não era possível. E ela ia para a prisão. Não tinha alternativa, porque não podia pagar. Mas mesmo assim ela foi a um joalheiro para perguntar quanto custaria. E ele pediu que ela desenhasse. Ela desenhou de uma forma torpe. Ele disse: senhora, isto custa a fortuna de um país. Esses diamantes raros e este grande, único, eu posso fazer, mas o valor é um absurdo. Eram 400 milhões de francos ouro. Ela quase desmaiou. Pelo assim pegou o papel, foi contar ao marido, e o marido, que a amava muito, entristeceu e disse: temos que dar um jeito. Nós já temos uma dívida no banco, temos que dar um jeito. Depois de noites indormidas, resolveram ir ao banco. Levaram o desenho da joia para tomar um empréstimo para pagar a joia. E a joia seria a garantia do empréstimo. Por fim, houve um acerto, ele era muito bem situado na prefeitura, e a importância colossal foi entregue com um prazo de 10 anos para pagar o empréstimo. Ela esperou 6 meses, foi confeccionado. Quando ela viu a joia, se não era a mesma, era uma cópia perfeita. Ela ainda botou segurando para não perder. Disse: aqui está a minha ruína. Botou na caixa e foi levar à duquesa. Disse: olha, querida, eu me esqueci completamente de lhe entregar a joia. Eu trouxe. A duquesa disse com displicência: coloque aí. Eu disse: meu Deus, olha o poder, coloque aí em qualquer lugar. Não, mas você sabe quanto custa essa joia? Ela disse: claro que eu sei. Fui eu quem a comprou. Então coloque aí em qualquer lugar. E ela colocou em cima de uma das mesinhas, a caixa meio aberta, porque ela queria que a duquesa visse se era realmente igual. Se ela não tomasse nenhum choque, havia. Aí passou o tempo. Passaram 20 anos. E 20 anos, por volta de 1880, já agora saindo do império, porque ele foi expulso, ele deu a última festa do século XIX. E repetiu aqueles passos antigos. Descobri alguns remanescentes da nobreza. Havia uma outra nobreza. É aí que aparece a frase assim: nouveau riche. Pessoas que são ricas agora e que andam exibindo. Então, les nouveau riche. Havia muitos, mas da nobreza, da cepa, eram poucos. E ela estava na relação. Recebeu o pergaminho de ouro, mostrou a uma vizinha, porque a vida mudou desde aquela semana trágica. E ficou. Chegou outubro, ela se lembrava. Agora era uma pobre mulher do povo. O marido morrera de tanto trabalhar, dando expedientes, horários extra para pagar juros, alimentando-se mal para poder pagar. Ainda faltavam 2 ou 3 prestações. Ela estava deformada. Daquela mulher bela não havia quase nada. E o tempo foi passando, o relógio de Notre-Dame bateu às 20 horas,
Era o pré-sinal, 22 horas, os clarins tocaram. Ela não aguentou. Ela disse, eu vou espiar quem são os afortunados. Veio a pé, modestamente vestida, um casaco surrado por causa do frio, e ficou do lado de fora, imagina, nem passou perto da porta, uma mendiga, não tinha lugar, mas ela ficou nos bosques, vivendo, evocando. Então chega o momento do baile em que o imperador tirava uma dama às 23 horas e lembrou-se de quando ele chegou através de um lacaio e convidou-a a bailar. Então ela fechou os olhos e ficou bailando na imaginação. Lembrou-se do marido, morrera de tanto trabalhar por amor a ela. Ela estava tuberculosa, lavava a roupa nas margens direitas do rio Sena, ia morrer em breve. E então ela ficou até o fim. Começam as carruagens a sair, e ela, sem querer, vai sendo atraída para a porta, porque às vezes nós vamos sendo atraídos sem nos darmos conta. Quando ela estava bem à porta de entrada, é do lado direito, ainda hoje, um portal grande, liga-se diretamente ao primeiro andar, ela fica bem de frente onde estava o marido. Eram poucos funcionários que traziam agora as carruagens, e de repente, quando ela olha, quem ela vê? A velha duquesa. A velhota ainda estava viva. E estava cercada de jovens. Ela pagava aos jovens, né? Eram os jovens acompanhantes. Hoje está muito na moda, muito chique. Então tinham aqueles boys, amigos, as gargalhadas, a embriaguez. E ela ficou no peito de madame, estava o colar. Ela viu e então amargurou. Este desgraçado destruiu a minha vida. E foi descendo. E madame, meio bêbada, foi descendo. Quando chegou perto, que viu, aí, afaste-me desta mulher de rua. Aí a rapaziada tentou afastá-la. Ela disse, alto lá, não me afastem. E chamou a outra, Duchesse. A outra, fulana. Mas é você, fulana? O que aconteceu com você? Mas o que é isto? Porque esta miséria, onde estão os bens, o palácio, a herança? Ela chorava copiosamente e o colar brilhava. Ela disse, lembra-se que este colar, um dia você me prestou para pôr no meu pescoço? Claro que eu lembro. Ele estava lá no armário, eu escolhi até em homenagem a você. Não sabia que você estava viva ou morta. Ela disse, estou morta. Respiro, mas sou um cadáver. Por culpa deste colar. Este colar miserável. Ela disse, mas como? Que culpa tem o colar? Ela disse, pegue no colar. Olhe bem. Mas não vejo diferença. São tantos que eu tenho, não vejo. Ela disse, esse não é o colar que você me prestou. O colar que você me emprestou, eu perdi. Naquela noite inesquecível, eu perdi. E fiquei, meu marido e eu ficamos loucos, procurando em toda parte o colar de brilhantes. E não tive coragem de lhe confessar, porque você iria dizer que eu havia furtado, ia me denunciar à guarda. Ela disse, mas o que é que você fez? O que é que eu fiz? Eu estive numa joalheria, desenhei o que eu me lembrava, e eles me cobraram 400 milhões de francos. Ouro. Vendemos tudo. Eu me tornei lavadeira. Meu marido, além de trabalhar,
vendia jornais à noite para pagar o empréstimo. E aí está este infame zombando de mim. 20 anos de martírio, de sofrimento, por causa deste colar. A mulher tirou o colar e disse, mas este colar custou quanto? 400 milhões de francos, ouro. Ela disse, fulana, por que você não me contou que havia perdido o colar? Para mim, isto não é nada. Eu comprei este colar por 200 francos. É uma fantasia. Não vale nada. Então, a história termina nessa fantasia. A vida de muitos de nós é destruída pelas fantasias. Nós sempre queremos ter uma coisa que ninguém nunca teve. Temos um lar, temos um companheiro, uma companheira, temos filho, temos o equilíbrio do pão diário. Ah, mas quem me dera eu estar agora, por exemplo, no deserto do Atacama, no Chile, para ver terra. O deserto do Atacama é a coisa mais feia do planeta. Uma amiga minha veio de lá ontem e me mandou fotografia. Ela disse assim, Divaldo, é terra, uma terra infame, porque não chove nunca. Mas tem uma qualidade. Cada ano, em determinado período, cobre-se de flores, sem chuva, sem nada. As flores tomam conta do deserto do Atacama. Então o sol refulge de maneira especial. Tem uma vilazinha, o turismo mundial corre para lá, na época. E eu também ouvia falar o deserto do Atacama. Eu estive no Chile, em várias cidades, e uma vez um amigo me disse, você já esteve lá no deserto do Atacama? Eu disse, não estive, nem pretendo ir para essa cama, de jeito nenhum. E então minha amiga, que veio de lá ontem, estávamos conversando, ela me mandou um e-mail e disse, essa minha amiga é muito rica, e ela disse assim, Divaldo, como é que nós podemos trocar a paz do nosso lar? Quando eu estava lá com meu marido, meus filhos, o marido de uma filha, o namorado de outra, tudo muito caro. Terra, uma terra vermelha, outra terra amarela, outra terra marrom, tudo dando risada da gente. E a gente, no deserto do Atacama, quando eu poderia estar em casa, mandando comida para os miseráveis, porque gastamos mais de $50 mil com essa viagemzinha de turismo de 3 dias. E mundo, nossos lares, com tantos problemas. E nós atrás dos desertos do Atacama. Faz muito tempo eu li que um homem morava numa ilha, lá nos mares do sul. Essa ilha ficou famosa depois que Marlon Brando comprou e morou lá e foi infinitamente infeliz. Um filho matou o marido da irmã. Ele pediu o último divórcio, fez o último filme, engordou, ficou demasiado, negou a receber o Oscar, mandou uma Índia para desafiar a sociedade, onde ele foi infinitamente feliz. Mas a ilha ficou famosa. E esse homem morava nessa tal desta ilha, mas se cansou de morar naquela ilha, então mudou-se para o continente. Quando ele chegou no continente, alguém perguntou, você é daqui da costa? Não, eu sou da ilha tal. O quê? Você é da ilha tal? Ai, meu Deus, você nasceu lá? Nasci.
Ai, meu Deus, é a ilha mais bonita da Terra, a ilha dos mares do sul. Ele disse assim, é. Não me diga, é. Aí outro disse, é. Aí ele disse assim, mas que azar. É tão famosa, eu não sabia. Se eu soubesse, eu não saía de lá de jeito nenhum. Quer dizer, para ele que nasceu lá, aquilo era apenas uma ilha da qual ele poderia tirar o pão através do turismo. Porque o olhar do turista é diferente. É uma coisa, parece que há um obsessor chamado Je suis le tourisme. Então, a gente está aqui normal, mas na hora que a gente entra no avião e que a gente vai para Alagoinhas, ai, meus amigos, a gente muda, eu mudo, então eu não piso assim champrudo, não. E olho para todo mundo ver que eu também estou a bordo do avião. Eu vejo pessoas a bordo que dão a impressão que só elas estão a bordo. Falam alto, dão gargalhada, e riem, e apresentam chapéu que não vai usar nunca, e não sei o quê. Ai, nós estamos indo para a ilha tal, para a ilha qual. Olha, nós estamos indo ali para São Bernardo, Itaparica, não sei o quê, para o Trancoso. Olha, é feio até o nome, Trancoso. Mas hoje, Trancoso, a gente para falar tem que botar bom ar para falar as nossas ilusões. Quantas vezes entramos em atrito com o ser amado por causa do nosso colar de diamante. E a gente quer o colar de diamante. Aproveite o diamante do colar. O diamante é o afeto. O colar é a amizade. Não desperdicemos a beleza de uma boa convivência, porque alguém foi a Paris. Eu conheço muita gente que foi a Paris, mas que pegou um hotel a 80 quilômetros da Torre Eiffel, mas foi a Paris. Outros que foram a Londres, nem enxergaram o Tâmisa, e outros que foram a Roma, e então quando voltaram, disseram assim, pois é, lá em Roma, quando eu estava no Tâmisa, em Roma, não é Tâmisa, sim, eu me lembrei, nem lembro o nome do rio que atravessa Roma, mas foi, e a gente que não foi fica com inveja, diz assim, veja, um cara desse não vale nada, já foi a Roma e eu não, pois eu sinto a maior alegria porque eu já fui aqui, a igrejinha, quem não conhece a igrejinha é o ponto, point d'encontre, ponto de encontro do Pau da Lima. E tem portal na internet. Vocês já viram? Olhem o portal da internet. O que está pensando? A internet também dá notícia do Pau da Lima. E uma notícia que deu foi assim, que a Mansão do Caminho, por fim, tinha feito uma coisa muito boa. Abriu um portão ao lado para que os pobres saiam do sol. Porque alguém do Pau da Lima achou que nós não éramos caridosos. Porque o povo ficava na fila. E na fila tem sol. Mas eles, quando vão à arena, eles ficam lá, no luxo. Quando eles vão a uma festa, como é que chama esse negócio que tem todo sábado? Assim, uma parada. Viu como todo mundo sabe? Além de ficar na chuva, no sol, fica de olho na polícia. E fica feliz. Então a doutrina espírita nos fala, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, é o menor grão que existe. Direis a este monte, salta e cai ao mar, e ele obedecerá. Isso é, as dificuldades são diluídas pela fé, são resolvidas, porque a fé nos leva
ao segundo passo, a oração. Então nós dizemos aqui, Senhor, que se faça a tua vontade, mas que acima de tudo me ensines a compreender a tua vontade, para que eu possa recebê-la de todo o coração. Quantos de nós estamos magoados com a vida? Vivemos esses dias horrorosos da pandemia, mas nós sobrevivemos. Então isso já é uma bênção. Mas morreram pessoas queridas, sim, que talvez estejam melhores do que nós, que talvez nos estejam ajudando com carinho infinito. A pandemia foi cruel e é ainda cruel, porque ainda estamos em pandemia. As endemias e epidemias virão depois, porque ainda está morrendo gente em massa. Na China, as exigências são de prisão, açoites àqueles que desobedecem às leis terríveis para deter a pandemia. Então vamos mudar de atitude. Nós temos tanto para agradecer a vida. Nós temos quem nos queira bem. É uma coisa maravilhosa. Às vezes diz assim, mas ninguém me quer bem de barriga cheia. Agradeçamos bons amigos que nós temos. Eu recebi uma carta hoje e fiquei tão emocionado porque foi na rede social. Eu estava vindo para cá, abri. É um senhor falando sobre mim. Eu fiquei admirado porque ele me conhece mais do que a mim. Ele colocou assim, Divaldo Franco e a solidão. Eu digo, nossa. Aí eu fui ler. Entre outras coisas assim, todos o veem rindo, mas ninguém se lembra que ele é uma criatura humana e também chora escondido. Eu digo, nossa. Ele é médium. Aqueles que vão até ele vão pedir. E ele não tem a quem pedir nada. É caluniado, mas não se queixa ninguém. É perseguido. Está na internet público, para quem quiser ler. E aí eu fui lendo. Eu me comovi. Porque esse estranho de Minas Gerais, que nunca me viu ao vivo e a cores, dizia assim, quero lhe dizer, Divaldo, que haja o que houver, você tem um amigo que ora por você e que diz simplesmente, gratidão, gratidão, gratidão. Eu disse, meu Deus, eu não sabia. Sei que tenho amigos, que tenho compaixão, que tenho amizade, mas alguém que chegue ao ponto disto, de uma declaração desta, eu tenho amor por você. E aí ele me arrasou, né? Porque você está para morrer. Não precisava ser tão honesto, mas deixei para lá. E então eu digo assim, meu Deus, isto vale e ele não sabe quanto. Porque, por outro lado, me mandam também calúnias. E eu leio e digo, que pena. Este não me conhece, porque eu me conheço. Pelo menos um tanto me conheço. E tenho a felicidade de tê-los como meus irmãos. Para concluir, Chico Xavier estava um dia muito triste. Muito triste. Ele costumava dizer à segunda mulher do pai dele, que ele às vezes olhava para o telhado da casa, uma casa modesta, e via um arco-íris, com muita luz. Um dia ele se aproximou e viu que o arco-íris eram espíritos de luz, que formavam um arco-íris protetor sobre a residência dele. E então um desses espíritos se aproximou e disse, Chico, mesmo que você não tenha nada na terra, tem a nós.
nós estaremos sobre o seu lar até a hora da morte. Nunca se sinta sozinho. Isso ele contou de público no dia de uma conferência nossa. Muito bem. Passaram os anos e a senhora, que era a segunda esposa do pai dele, era muito humilde, quase analfabeta. Ela ouviu isso com lágrimas e disse: ó, Chico, que maravilha ter esses espíritos em cima de nossa casa. Mas houve um dia que ela estava muito mal para morrer, como aconteceu. E ele experimentava uma calúnia que foi apresentada aos Diários Associados em 1957. Uma calúnia do próprio sobrinho dele, Amaury Pena, que era um psicopata. Eu o conheci. E então, repórter querendo desmoralizar o espiritismo através dele, pessoas, cada um aí junto um pouquinho, eu mesmo me lembro, certa feita e tal. E ele disse assim: se eu desencarnar hoje, eu vou desencarnar em sofrimento. Eu quero desencarnar alegre, porque eu estou voltando para casa. E aí ele foi para o quintal, e quando se deu conta, ele estava chorando. E disse assim: meu Deus, eu não tenho um amigo a quem pedir uma palavra. Eu vou chegar para o jornal para eles escandalizarem mais. Nesse momento, ele lembrou da mãe adotiva que estava morrendo. Ele correu ao quarto, pegou na mãozinha dela e ela disse devagar: sua mão está mais fria do que a minha, Chico. Você está sofrendo, não tenha saudade de mim. Eu vou voltar. Logo que o corpo tombar, eu volto, você sabe. Você está sofrendo. Você queria que alguém lhe falasse alguma coisa? Que pena que eu não sei falar, mas quero lhe dizer uma coisa. Os seus irmãos do arco-íris já estão reencarnando. E quando você estiver na solidão, sempre haverá um irmão do arco-íris para lhe consolar. Então Chico Xavier parou, muita gente comovida com a voz dele, e disse assim: vós sois os meus irmãos do arco-íris. Então, eu peço apenas compaixão, misericórdia e prece. Aí eu repito com Chico Xavier: vocês são os meus irmãos do arco-íris. Muitas vezes eu olho para a nossa casa com as almas queridas das tias devotadas, amigas preocupadas com a minha velhice, com as minhas doenças atuais. E eu sei que são as minhas irmãs do arco-íris, os meus irmãos do arco-íris. Quando alguém me aperta a mão com carinho e me diz assim: eu lhe quero bem, eu sei que é o meu irmão do arco-íris, que está ali vivo para que não desfaleça nunca e não tenha inveja de nada, nem de ninguém. Então eu gostaria, de certo modo, dizer-lhes em contrapartida: enquanto a vida canta, eu sou o seu irmão do arco-íris. Muita paz. Vamos orar.